No âmbito da sétima arte, Charles Chaplin segue sendo a grande referência quando se enfrenta a modernidade e o modo de produção capitalista. Já na literatura, desde o século XIX, inúmeros foram os escritores que abordaram criticamente o sistema capitalista, como é o caso de Charles Dickens, George Orwell e Bertolt Brecht. Capitalismo, este é o tema do programa de hoje. Fique conosco. O mercantilismo e as expansões marítimas foram as bases históricas do capitalismo. No século XVIII, a ascensão da burguesia europeia e o início da primeira revolução industrial na Inglaterra fundaram as bases definitivas do capitalismo ocidental. Atualmente, a passagem do capitalismo de produção para o capitalismo financeiro ocorre diante da necessidade de enfrentamento de crises globais, como a ambiental, a cultural, a social e a fiscal. Quais as principais transformações sociais introduzidas pelo capitalismo? Qual o papel do Estado no capitalismo financeiro? Como a literatura retrata o tema? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. A partir de agora, você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da literatura contemporânea nesta sociedade complexa. Tudo isto por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vai discutir o tema capitalismo. E para isso recebemos no estúdio Anderson Teixeira, professor de Direito da Unicinos, Mário Flaig, filósofo e psicanalista, e Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos. Sejam bem-vindos. Eu começo com... O texto mais antigo, creio que é o meu. É uma certa tradição. É isso, é o Coração das Trevas, isso, de Joseph Conrad. É a história de um marinheiro que está ancorado seu navio no Tâmisa, esperando que a maré suba ou baixe, né? Para poder... o rio Tâmisa, que é o lugar de onde se parte para conquistar o mundo, o colonialismo. É o contexto do colonialismo. Esse é um livro que ele escreve no finalzinho do século XIX. E é a história, então, desse capitão que quer conhecer um rio, põe o dedo no mapa e diz, esse rio na África, seria lá pelo Congo, por ali, né? E como vou poder esse rio? E procura uma companhia que faz o comércio no rio e consegue o posto, porque o capitão do barco que fazia esse trajeto tinha morrido, né? E lá vai ele, só que ele não sabe que a missão que ele recebe é poder levar os agentes da companhia para eliminar um funcionário que produzia muito marfim, porque o objeto é o marfim na época, né? Mas ele usava... achavam que ele estava louco, porque ele usava métodos que não eram aceitáveis, né? Então, a discussão de todo o romance, e que depois vai ser retomada no Apocalipse Now, filme de Coppola, que o ambiente é 69, mas o filme é lançado em 79, ganha a Palma de Ouro em Cannes, né? Se esse personagem que causa problema, né, que se chama o Sr. Kurtz, se ele é normal ou é anormal, né? Acontece que o primeiro enviado para eliminá-lo adere ao Sr. Kurtz, né? Pelo discurso dele, pela coisa maravilhosa que ele dizia, um homem extraordinário, né? Então, o segundo emissário, né, que seria o capitão esse do navio, o personagem Maslow, o que ele faria, né? Bom, então temos o contexto do capitalismo, aquela exploração brutal,
os africanos sendo dizimados, né? E o senhor Kurtz, que usa métodos que não são aceitos. Ou seja, ele tem uma crítica àquele sistema e introduz um outro modo de relação social. Né? Além da própria questão do capitalismo sobre a natureza também. Sim, a exploração da natureza, ou seja, o modo de relação social que o capitalismo cria, se ele é suficiente. Né? Bom, para saber se ele é suficiente ou não, teríamos que ver uma crítica ao capitalismo. Aí entraríamos em Marx, mas isso na sequência, né? Luísa, pode ser. Eu trouxe o Ítalo Calvino em um pequeno conto, é um livro de contos, Marcovaldo, As Estações na Cidade, então fala de todas as estações, de um sujeito do campo que vem morar na cidade, e o texto que eu escolhi se chama Os Filhos de Papai Noel, porque ele é um funcionário subalterno de uma empresa capitalista, né, que usa todos os métodos capitalistas, tanto em termos de trabalho, quanto das questões mais ligadas ao capitalismo, no caso, a própria RP e tal, toda essa parte. E ele é um sujeito que é encarregado de se vestir de Papai Noel e fazer a entrega dos presentes na cidade. E ele faz isto. Ele foi muito feliz, chegou em casa, os filhos não deram muita bola, porque naquele ano toda a cidade tinha um pai ou um avô vestido de Papai Noel. Então, ele não foi nem novo neste gesto. Mas ele faz a entrega e, num determinado dia, ele convida o filho mais velho, para ir com ele, e foram numa determinada casa de um sujeito extremamente rico, onde o filho estava deitado, recebendo presente, já havia recebido 310 presentes, e estava entediado, ele nem olhava para os presentes, e o menino ficou muito chocado e perguntou se aquele menino ali era pobre, e o pai disse não, e o pai não dizia, mas pensava, pobres são vocês, não é? Os seus filhos. Mas o menino desapareceu nesse momento que ele estava lá entregando o presente, conversando, e quando ele chegou em casa à noite, o menino disse, não, eu fui com o meu irmão levar presentes para este menino pobre. O que vocês levaram, se vocês não tinham nada? Não, nós levamos um martelo, e ele ficou muito feliz, porque ele quebrou todos os presentes. Nós levamos um estilingue, e ele quebrou todas as bolinhas da árvore de Natal, que era imensa, na sala, e nós levamos, então, não tínhamos um terceiro presente, então enrolamos um papel laminado, uma caixa de fósforos, e levamos para ele. E ele ficou... Foi o que mais agradou, porque ele não podia chegar perto do fósforo. E ele, com foi riscando muitos fósforos e pôs fogo na casa. Bueno, é uma desgraça só. O Marcovaldo pensou, perdi o emprego. Mas não. A leitura que o pai do menino fez sobre este episódio foi o seguinte: está encontrada a solução para nós vendermos mais. Vamos começar uma campanha para o não presente, ou para um presente ao contrário, ou seja, um destruidor de presentes. Todos devem dar, então, para os seus filhos. A campanha seria esta: no Natal, dê alguma coisa para que as crianças possam destruir os presentes. Então, e com isto, no outro dia, quando o Marcovaldo foi continuar o seu trabalho de entrega de presentes, a cidade borbulhava de tanta gente comprando cada vez mais. E o milionário que havia perdido a casa estava muito satisfeito com tudo isto, porque ele tinha encontrado uma saída para a crise que se avizinhava. Então, novas possibilidades, que está absolutamente dentro do capitalismo, me parece, essa pequena grande história do Ítalo Calvino. Perfeito. É muito legal. Anderson. Tudo bom? Eu trouxe aqui um texto um pouco fora do perfil literário, mas que ele é do Gilles Lipovetsky. É o primeiro, A Era do Vazio, e o Lipovetsky se tornou um queridinho da moda. Toda semana de moda de São Paulo ele é convidado, ele dá uma espécie de fala inicial, uns 30 minutos, e o passado dele, o passado sobretudo de historiador, sociólogo e filósofo, criando uma linha própria, foi ficando para trás. E A Era do Vazio é um texto elementar, assim, para quem quer entender um pouco da pós-modernidade, e me parece aqui nessa discussão sobre capitalismo absolutamente fundamental,
porque a história contada aqui é uma história tipicamente pós-moderna, vou destruindo, Sim. desconstruindo tudo. E Tudo. a gente percebe isso, a questão do consumo. E o consumo é um dos pontos centrais na obra do Lipovetsky. Tem um outro livro dele que é A Felicidade Paradoxal, que também tem essa narrativa pensada a partir de um indivíduo. E esse indivíduo que aqui vive uma sociedade que não é mais uma sociedade estruturada em família, estruturada em igreja, estruturada em Estado. É uma sociedade que não tem mais bases nenhuma. É uma sociedade completamente líquida, desfeita. E esse indivíduo ele vai, nos livros seguintes, ele vai ganhando alguns dramas. A Felicidade Paradoxal seria um outro livro importantíssimo dele, que eu recomendaria também para o telespectador. Mas aqui na Era do Vazio a gente já consegue pegar alguns conceitos centrais e eu chamaria, nesse momento inicial aqui, o primeiro, onde ele começa todo, que é a ideia do narcisismo e do efêmero. E a gente percebe isso, inclusive, na forma como os produtos são postos. De 5 anos para cá, o celular ele é pensado a partir da imagem do indivíduo. Tanto que agora lançam um celular que o movimento do rosto da tela vai fazer o movimento da abertura da tela, o iPhone X. Eu não passo mais o dedo na tela, não preciso mais colocar minha digital. Eu vou lá, eu olho para o aparelho e faço um movimento com o meu rosto e se abre ali. Ele te entende. Ele me entende. Ele te entende. As expressões agora, os novos sistemas para celulares já reconhecem aquelas fotos onde as pessoas estão mais felizes e criam escolhas de gostos a partir disso. Por isso, é uma concepção nova de ordenação de riquezas que não está mais baseada, não se centra mais naqueles conceitos tradicionais modernos. O individualismo levado ao extremo, o individualismo narcisista, é um individualismo vazio do ponto de vista de valores. Isso não serve para quê? Para nada. Não serve para nada. O sujeito, ao invés de botar o dedo, reconhecer o rosto, etc., e a máquina dizer se você está mais feliz ou não, isto é o homem, paradoxalmente, conseguindo pegar o próprio rabo. Ele corre atrás do rabo, mas nesse caso ele pega. Ele pega e ele fica cada vez mais seduzido pelo rabo. Pelo rabo, exatamente. E o capítulo inicial ele é curtíssimo. É o tipo do livro que o sujeito chega na livraria, pega, dá uma olhadinha no primeiro capítulo ali, no cafezinho. Se gostar, vai e compra. Se não gostar, deixa. O primeiro capítulo é a sedução sem fim. A ideia da sedução sem fim é exatamente isso. Nós nos encantarmos, nos apaixonarmos por coisas que não têm absolutamente nenhum sentido e ficarmos envolvidos nisso. O capitalismo conseguiu induzir. Agora as pessoas viram o lançamento de um aparelho de telefone e estão ansiosas por quando isso vai chegar na loja. Sim, e as pessoas fazem filas. Lista de espera. E tem lista de esperas, porque o cara conseguiu o objeto de desejo, vai lá e fica 4, 5 horas para receber, para sair com... E é em todas as camadas sociais guardadas as proporções, porque quem não tem e não tem acesso, o maior número de roubos que existe é normalmente de celular também, né? Bom, aí eu quero só para começar da questão. Todos cobiçam. Tenho 20 segundos, rapidamente. Eu escrevi um livro há muitos anos atrás com o Alessandro Barata, falando sobre a criminalidade, isso que a Heloísa está dizendo. Então ele mostrava que fez uma pesquisa entre a Somália, que ainda era um país, e a Suécia, que eu conto logo depois do comercial. O Direito de Literatura faz um rápido intervalo, aguarde que eu conto a sequência. Nós estamos discutindo capitalismo, nós já voltamos.